Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta segunda-feira, iniciando por aqui os conteúdos do dia. E no vídeo de hoje já tem informação muito importante sobre contratação do Bahia. O Tricolor de Aço acertou em definitivo com o atacante Kaique. No vídeo de hoje eu quero passar todas as informações para vocês referente a essa aquisição do clube. Quero falar também sobre o que está acontecendo no mundo, mas que envolve o Bahia, e falando do Botafogo especificamente, porque é uma SAF muito próxima com a nossa, e quero trazer informações também sobre o dia do Bahia lá no CT Evaristo de Macedo. O Tricolor de Aço segue sua preparação visando o confronto contra a equipe do Fortaleza, mas também visando esse retorno dos jogos oficiais após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Eu conto muito com a tua participação aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião da nação tricolor referente a essa aquisição do Bahia, e quero também que você se inscreva se você ainda não for inscrito no nosso canal. Confere aí se você está inscrito. Se você não tiver inscrito ainda, não se esquece aqui de se inscrever para ajudar a gente a chegar a 12 mil inscritos, e você, torcedor, também não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o dia do Bahia lá no CT Evaristo de Macedo. Informação sobre o meia Cauli. Eu trouxe ontem para vocês que o Cauli estava na Alemanha e ele estava tentando voltar para o Brasil para se reapresentar hoje lá no CT Evaristo de Macedo. A reapresentação do clube foi no dia 28 de junho, mas o Cauli, né, seria no dia 30, seria hoje, mas aí foi adiada para o dia 28. O Cauli estava na Alemanha e aí ele não conseguiu voltar a tempo para se reapresentar no sábado, lá no dia 28 de junho. O Cauli chegou ontem, se eu não me engano, em Salvador. Hoje já apareceu lá no CT Evaristo de Macedo para treinar, tudo bonitinho, tudo certinho, e acabou com qualquer polêmica sobre uma possível saída para o futebol europeu ou qualquer outro lugar do futebol mundial. Eu vi muita gente falando sobre uma ida dele para a Turquia ou uma ida para um outro lugar, sendo que na verdade não. O Cauli estava apenas voltando para o Brasil. Como eu falei para vocês, foi adiada essa representação do clube, então não deu tempo ele voltar a tempo de conseguir se representar lá no sábado. Hoje ele está normalmente lá treinando no CT Evaristo de Macedo e segue seus trabalhos junto com o restante do grupo, visando essa partida no dia 9 de julho contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste, que é o próximo compromisso oficial do Bahia. Tá bom, meu povo? Tá explicado para vocês? Agora eu quero falar sobre o futebol de uma maneira em geral do mundo, mas quero trazer um olhar para um cara que já passou por aqui no Bahia. Estou falando do técnico Renato Paiva. Vocês acompanharam ao longo do dia, o Botafogo, através de nota oficial, informou a saída do técnico português do comando técnico da equipe. O Botafogo, que é um dos principais rivais do Bahia ali numa luta direta, né, por Libertadores via Campeonato Brasileiro, ali na Copa do Brasil também, acabou anunciando essa demissão no dia de hoje, que pega todo mundo de surpresa, e eu gostaria de comentar aqui com vocês. Pega todo mundo de surpresa porque o Botafogo havia vencido, né, agora no Mundial de Clubes, o PSG por 1-0, conseguiu a classificação no chamado Grupo da Morte da competição, só que acabou sendo eliminado para a equipe do Palmeiras nas oitavas de final, anteontem, ou foi ontem, foi no sábado, né, essa eliminação, e o que gerou muita irritação nos bastidores do Botafogo, principalmente do dono do clube, John Textor, pela postura da equipe, né, se esperava uma postura mais ofensiva do Botafogo, indo para cima, tendo mais domínio da partida, e a gente viu uma estratégia que fugiu completamente disso, do que se esperava. Foi um Botafogo que foi mais reativo, mais defensivo, e isso, como eu falei para vocês, causou muita irritação em quem comanda o Botafogo, o John Textor, que terminou na demissão do técnico português Renato Paiva. A gente que conhece bem o Renato Paiva já esperava que esse trabalho não iria ser tão adiante, e eu já imaginava que as chances de ter sucesso eram bem baixas, porque o profissional se mostrou ser inconsistente ao longo da sua carreira aqui no Bahia, e eu não teria dúvidas que esses erros, esses equívocos aconteceriam também no Botafogo. A questão é que o trabalho do Renato, para mim, evoluiu mais do que eu mesmo esperava. Ele conseguiu fazer assim com que o Botafogo competisse muito bem na Copa do Mundo, contra a PSG, contra o Atlético de Madrid. Acabou perdendo de 1-0, mas foi um time que competiu muito bem nos dois jogos contra os principais times do grupo, e nas oitavas de final teve esse erro, teve esse equívoco, né, na estratégia, na postura do time em campo, que terminou com a eliminação. Os torcedores do Botafogo, eu vi alguns comentários, falaram que já esperavam essa demissão, que queriam essa demissão. Eu confesso para vocês que a minha avaliação do trabalho do Renato era positiva, até porque a gente, Bahia, a gente não tem como acompanhar todos os jogos do Botafogo, então não tenho como dizer, então não tenho total propriedade para falar do trabalho do Renato Paiva, mas no meu ponto de vista, naquilo que eu consegui acompanhar, eu tava achando uma evolução do trabalho interessante, no mínimo assim, falando, olha, ele não teve sucesso aqui no Bahia, eu achava que ele aqui assim, já tinha passado da hora de sair, no momento que ele saiu lá em setembro, e aí no Botafogo falava, não, ele não vai ter sucesso.
foi ao contrário, ele conseguiu ter uma certa organização do time e tal, conseguiu fazer esse time ser competitivo, mas terminou demitido no dia de hoje do comando técnico do Botafogo. Vamos aguardar aí quem será quem será o próximo técnico do Botafogo, e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu falo sobre o Botafogo aqui porque é um adversário direto aí na luta da gente, né, pelo título da Copa do Brasil, pela ida para a Libertadores do próximo ano via Campeonato Brasileiro e etc. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências. No vídeo de hoje eu quero trazer informação sobre o atacante Kaique. O Kaique, que tinha vínculo com o Bahia até o final deste ano, assinou em definitivo com um contrato até 2029. Ou seja, o Kaique agora é jogador do Bahia em definitivo e não mais tem um contrato de empréstimo como era antigamente. Ele pertencia ao Manchester City e estava emprestado ao Bahia até o final da temporada. O Bahia adquiriu ele junto ao Manchester City e o Kaique assinou o contrato agora até o final de 2029. Ou seja, é jogador do clube. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários a tua opinião referente a essa situação. Eu confesso para vocês que esperava que isso fosse acontecer. Isso já iria acontecer na primeira passagem do Kaique aqui em 2023, mas aquela lesão que ele sofreu no ligamento ali do joelho no jogo contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro acabou meio que adiando esse vínculo que ele teria com o Bahia em definitivo. Naquele momento o Kaique estava passando por uma oscilação muito grande na sua passagem até aqui, mas ele conseguiu, no momento que se lesionou, estar no melhor momento, né? Ele era titular do time, fez um golaço contra o Cruzeiro e tal, emendou bons jogos, e aí quando foi para esse jogo do Atlético Paranaense acabou sofrendo essa lesão. Ele ficou um tempo parado, depois quando ele voltou ele foi lá para o Sparta Rotterdam da Holanda, fez alguns jogos por lá, não conseguiu se adaptar, voltou para o futebol brasileiro, no caso, voltou para o Bahia, e agora em 20 jogos nessa segunda passagem ele soma 4 gols e 5 assistências, se eu não me engano, né? São 4 gols ou 2 gols? Não, perdão, 2 gols e 4 assistências. São números interessantes para um ponta que não é titular, diga-se de passagem, mas é uma ótima opção para o banco de reservas. Para mim o Kaique é um jogador que é muito útil para esse Bahia, principalmente para o estilo de jogo do Rogério. A gente tem poucos jogadores com essa característica, né? Quase nenhum. O Kaique não é um jogador como o Eric Puga, por exemplo, ou como o Ademir. Ele gosta de jogar um pouquinho mais caindo por dentro, ele gosta de sair do lado do campo, né? E carregando essa bola um pouco mais pro meio. É um jogador do drible, um cara que arrisca muito bem de fora da área, um cara muito bom para tabelas e para infiltrações. Eu gosto muito do estilo de jogo do Kaique. Eu achei essa renovação mais do que merecida por parte do Bahia. Era o que o clube precisava fazer. Conta como uma contratação, porque ele agora tem um contrato em definitivo, mas é um jogador que já estava no elenco. Então não é um jogador que vem de fora, mas é sim uma chamada contratação do Bahia que o Tricolor de Aço fez nessa segunda janela de transferências, que foi exercer essa opção de compra. A gente não tem informação sobre valores, o Bahia não divulgou no seu site oficial, né, numa nota oficial que fez referente a essa situação, nem o próprio Manchester City também, que fez um comunicado informando essa venda, mas a gente não tem valores. Então eu acredito que seja ali na casa dos entre os 4 e 5 milhões de euros. O Transfermarkt avalia ele em 6 milhões, só que a gente sabe que não foi esse valor, né, dá quase 40 milhões de reais, não foi esse valor todo. Eu vou lá tentar apurar para vocês internamente para tentar descobrir. O Bahia não divulga valores, nem o próprio Manchester City também, então fica difícil da gente conseguir obter essa informação, mas eu confesso para vocês que eu vou tentar. Mas independente do valor, eu acho que o Bahia não pagou muito mais do que 40 milhões no Kaique, e é um valor justo porque ele ainda pode crescer muito na carreira. Ele tem apenas 22 anos de idade. Os números que eu falei para vocês são dessa passagem agora de 2025, assim, são números que são positivos, uma passagem que, na minha visão, ela é boa. Ele não é titular absoluto da equipe, ele também nem é titular na maioria dos jogos, acaba entrando ali no segundo tempo ou em algum outro jogo que o Rogério tenta fazer uma mescla do time, né, e colocar alguns jogadores que são mais descansados, ele acaba começando como titular, e é um jogador que sempre participa bem dos jogos, é um cara que sempre consegue render bem, é um cara que sempre consegue ajudar a equipe, participa de gols, participa de pré-assistências, assistências, gols marcados. Ele marcou gol, por exemplo, na final do Campeonato Baiano contra o Vitória, o gol que deu o título pro Bahia, né? O Bahia já estava sendo campeão com 1-0, mas aquele gol foi o gol mesmo para selar o título. E aí no jogo contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, ele marca novamente um gol muito importante que nos deu os 3 pontos diante de uma equipe que, assim como o Botafogo, também vai estar ali com o Bahia disputando ponto a ponto na parte de cima da tabela. Então é um jogador importante, um jogador útil que nos ajuda a conseguir resultados importantes. Então feliz com essa aquisição do Kaique, né, de forma definitiva, que ele possa ter muito sucesso ainda com esse segmento na carreira dele, com a camisa do Bahia, e depois conquistar os objetivos que ele tem. É muito novo ainda, tem 22 anos de idade e ainda tem muita coisa para trilhar no futebol. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante para você poder ajudar o canal. Também não se esquece de se inscrever para você poder nos ajudar a chegar a 12 mil inscritos, e você também, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido. Tchau!